Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sábado, que o Espírito Santo possa tocar você, que a graça do Senhor deste feriado esteja sobre a sua vida, que você esteja em um momento de reflexão, um momento de remissão, um momento de aconchego com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que você nesse feriado possa sentir Deus falando com você. Neste sábado, nós sabemos que quando Jesus é crucificado, sábado ele fica, né, na terra, e ainda não foi o tempo dele ressuscitar. Mas nós vamos entender que nesse tempo que ele estava considerado morto, ele estava visitando, tomando as chaves do inferno, trazendo a vida, através das chaves, trazendo-nos a possibilidade da vida. Nós entendemos que ele entra nos portões celestiais, nós entendemos que no período da morte, ele adentra ao Hades, ele adentra no Sheol, ele adentra aonde estava o mundo dos mortos, né? Toma a chave e traz de volta, porque ele é o dono da vida. Ele é aquele que nos dá vida, ele é aquele que nos tira. Ele é aquele que permite que a nossa vida seja tirada. Então que nessa manhã nós possamos meditar na palavra do Senhor, buscar trechos na palavra a qual nos fala da morte, da ressurreição de nosso Cristo, porque a nossa base de cristianismo está pautada nesses 3 dias: morte, crucificação, morte e ressurreição. Então temos que estar atentos a entender da palavra, a entender o que significa a Páscoa, a entender o que é a Páscoa, o que ela nos remete, o que ela nos traz, o que ela nos proporciona, o que ela nos dá, o que ela nos entrega. E que nessa manhã de sábado você possa entregar ao Senhor um momento, alegrar o teu coração nele, por ele nos ter dado seu Filho, seu único Filho, para que nós tenhamos também a vida eterna. E vamos continuar a nossa campanha do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 26, capítulo 26, versículo 20 em diante, que vai dizer assim: Mas antes anunciei primeiramente a Damasco e depois de Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e depois também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, recebido a ajuda que vem de Deus, permaneço firme até o dia de hoje, testificando tanto a pequenos como também a grandes, sem dizer coisa alguma fora das coisas que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isto é, que o Messias haveria de padecer, e ele seria o primeiro que, depois da ressurreição dos mortos, haveria de anunciar a luz ao povo e também aos gentios. E alegando deste modo em sua defesa, Festo disse em voz alta: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes apregou palavras da verdade em perfeito juízo. Porque o rei, diante de que falo com liberdade, bem sabe essas coisas. Estou persuadido de que nada disso ignora, porque estas coisas não acontecerem em qualquer rincão. Crês tu no profeta, ó rei Agripa? Eu sei que crês. Disse Agripa a Paulo: Um pouco mais e tu me persuades a fazer-me cristão. E Paulo disse: Por pouco ou por muito, rogaria a Deus que não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornassem tais como eu também sou, salvo estas cadeias. E levantou-se o rei, o governador e Berenice, e os que estavam sentados, e se
E ao se retirarem, falaram uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Então Agripa disse a Festo: Podia-se dar a este homem a liberdade, se não houvesse apelado para César. Aqui nós vemos Paulo se defendendo diante do rei Agripa. Paulo colocando novamente todas as suas cartas, todas as suas palavras, toda a sabedoria da palavra. Veja que Paulo começa falando que o porquê que eles prenderam ele no templo, né? O porquê que os judeus procuram matá-lo e prender ele no templo. Então ele começa a falar sobre a anunciação, sobre toda a conversão dele no Damasco, né? E que ele prega a palavra do arrependimento. Então, por causa disso, os judeus tentaram prender ele no templo, prenderam ele no templo, né, no caso, e procuravam matar-me. E aí a palavra, ela me salta aos olhos nessa manhã, quando eu leio esta frase: quantos estão presos no templo? Quantos se encontram presos no templo? Presos na mesmice, presos em ir ao templo, presos em ficar dentro do templo, presos em fazer aquela liturgia do templo. Nos cultos, muitas vezes, somos presos aos horários, presos à cronologia do culto, presos a pessoas a quais nós prometemos oportunidades, presos, muitas vezes, o Senhor está falando através de alguém de uma forma sublime, mas nós queremos dar oportunidade para 10 pessoas para manter um ritmo de culto. Então estamos presos no templo, estamos presos na mesmice, presos nas celebrações, presos nas datas festivas, estamos presos diante das adversidades que o inimigo mesmo coloca em nossas almas. E veja que procuravam matar-me. Matar-me aonde? Dentro do templo. Eles prenderam ele no templo e queriam matar ele ali dentro mesmo. Então, muitos de nós estamos sendo presos, aprisionados dentro do templo, aprisionados dentro da religião, dentro da lei, aprisionados dentro do comodismo, aprisionados naquilo que nós achamos que está correto. E nessa manhã o Senhor quer nos libertar das correntes da humilhação, das correntes daquilo que nos levam a nos sentir aprisionados, aquilo que nos leva a nos obrigarmos muitas vezes a ir à igreja. Porque muitas vezes vamos à igreja sem vontade, vamos ao templo sem vontade, vamos para cumprir, para dizer que estamos lá. Então estamos sendo aprisionados dentro do templo. Aprisionados porque não deixamos o Senhor entrar no nosso coração e tomar a nossa alma, e tomar a nossa vida, e fazer com que a nossa vida flua, e fazer com que o interesse venha de dentro, e não de um simples compromisso. Estamos sendo mortos muitas vezes dentro dos templos, mortos por palavras de irmãos que procuram nos matar. Veja, Paulo era irmão dos judeus e da tribo de Benjamim. E ele estava sendo morto por quem? Por seus próprios irmãos, filhos de Israel. Então nós vamos ver que quem tenta nos matar é sempre os nossos próprios irmãos. Estamos sendo levados à morte todos os dias. Por quê? Pelos nossos irmãos. Essa é uma das palavras que me saltou aos olhos nessa manhã. E depois de Paulo falar que tentaram matar ele dentro do templo, ele continua a sua autodefesa, e nesse momento Festo grita: cala a boca, Paulo, você tá louco, a tua palavra, a tua muita sabedoria tá te estragando, as tuas muitas letras te fazem delirar. Paulo era hiper inteligente. Veja que aqui o governador está dando jus à inteligência de Paulo, a sabedoria que Paulo tinha. Só que Festo até então não se manifestava como tal, mas Festo agora estava ao lado do rei, então ele se propicia a gritar. Você já viveu cenas parecidas? Eu acredito que já. Tem pessoas que não são nada, muitas vezes, mas quando estão diante de alguém querem se aparecer. Quando estão diante de alguém querem fazer as suas gracinhas,
querem falar isso ou aquilo, quero te humilhar, quero colocar você para baixo, querem achar que são alguém. Já aconteceu isso com você? Pois é, então aqui Festo está fazendo este papel. Até então Festo nunca se pronunciou em Paulo dessa maneira, tanto é que ele pede para Agripa ouvir a Paulo, né? E Festo aqui, ele dá uma de grandão agora, né? Que está ao lado do rei, ele é só governador, ele quer mostrar trabalho. Então ele quer dizer que Paulo é louco, que Paulo, né? Que as letras que Paulo tem estão delirando ele. E Paulo continua a falar, que ele não está louco, né? Paulo disse, eu não deliro, excelentíssimo Festo, né? Mas eu pregou a palavra em perfeito juízo e ele começa a pregoar. E de repente ele começa a pregoar para Agripa e diz, eu acredito que o Agripa, ele acredita nos profetas, não é, Agripa? E ele sabe alguma coisa de Agripa, Paulo. E Paulo diz, e Agripa diz a Paulo, por um pouquinho mais tu vais me converter. Tu estás querendo me converter. E aí Paulo diz para ele, não somente tu, Agripa, mas a todos que estão aqui. A todos que estão aqui, todos que estão aqui neste lugar. Eu queria que se convertesse, salva essas cadeias. Claro que as cadeias não podem se converter, porque elas foram feitas para aprisionar, né? Cadeias não se convertem. Cadeias foram feitas para aprisionar. Cadeias não se convertem. Então, aqui Paulo está dizendo a todos que estão aqui, todos que estão aqui, eu queria que se convertessem. Salva essas cadeias. E o rei e o governador se levantaram, Berenice se levantou, a esposa do rei, e foram andando e comentando, realmente esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Porém, ele já está ali mais de 2 anos. Então Agripa disse a Festo, podia-se dar a este homem a liberdade, mas ele apelou para César. Agora que nós vamos entrar em algo que o meu coração se incendeia nessa manhã. Paulo poderia ter a liberdade. Paulo poderia ser liberto porque ele não merecia a morte, nem a prisão. Mas ele antes, diante da adversidade, ele pede para ir a César. Ele pede para chegar ao imperador. E uma vez que pediu para chegar ao imperador, eles não podem libertá-lo. Ele tem que chegar ao imperador. Eles estão fazendo tudo isso aqui para descobrir, para ver o modo de escrever uma carta para o imperador. Para dizer por que esse homem está indo. Porque até agora não há acusação plausível contra Paulo. Então eles estão fazendo essa reunião para descobrir o que Paulo tem de mal que eles podem escrever na carta para o imperador. Porque não há mais liberdade para Paulo aqui. Por quê? Porque a boca dele proferiu que ele queria ir para César. Então a tua boca te condena. Aleluia. A tua boca te condena. Muitas vezes aquilo que tu fala te condena. Não tem mais saída, não tem como voltar atrás. Então que nessa manhã nós possamos ter a atenção daquilo que sai da nossa boca. Veja que Paulo aqui, ele tinha todo momento agora de ser liberto, de ser livre, mas ele apela para César. A boca dele proferiu palavras que eles não voltariam atrás. Então a nossa boca muitas vezes nos condena. Que nós tenhamos atenção com aquilo que sai da nossa boca no dia de hoje. Que nós tenhamos atenção com aquilo que nós proferimos, que nós queremos, que nós julgamos certo, aquilo que nós ansiamos que aconteça na nossa vida, aquilo que nós queremos que venha sobre nós. A nossa boca, ela traz bem como mal. Então que nós possamos ter esta palavra como guia nessa manhã, esta palavra como alicerce, essa palavra como a abertura de caminhos. A nossa boca nos condena. Então que nós saibamos o que falar e no tempo que falar. Que Deus abençoe você e que seu sábado seja um sábado de bênção. Que o Espírito Santo encha a sua casa e a sua vida em nome de Jesus.